Olá, meus queridos. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar uma temática que é a temática ambiental. Essa aula, ela é uma aula de geografia, pode ser considerada uma aula de atualidades também, e além disso, eu espero realmente, a minha expectativa é que você assista essa aula pensando, ela pode ser algumas dessas informações você pode utilizar como repertório para a redação. O depoimento, cada dia que passa, o depoimento que eu vejo dos meus alunos e também dos professores da área de língua portuguesa. Não se pode fazer uma redação nota 1000, não existe a possibilidade. Não se faz uma redação nota 1000 que não tenha repertório. Quer ter uma redação de nota alta? Essa redação precisa de alusão histórica, de argumento, de repertório. Você pode, quem sabe, citar um artigo da Constituição, você pode citar um livro, um autor, um filósofo, e é exatamente isso que a gente pretende fazer no nosso canal, que é o Geo Indica. Nesse sentido, a aula de hoje tem um título: Quem são as principais conferências de meio ambiente? O que você precisa saber sobre essas tais conferências? A primeira coisa é, essas reuniões, essas conferências que é comum você se deparar no noticiário, nos livros didáticos, né? São muitas, não dá para trabalhar todas, por isso que eu estou trabalhando que são as principais. E dizer para vocês como elas vão funcionar como repertório. Essas reuniões, para que elas possam existir, né? Quem é que vai, quem é que participa, quem é que tem o direito de participar, quem é que tem o direito de votar. Elas são realizadas pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. A ONU é uma instituição que a gente sabe que foi criada desde o pós-Segunda Guerra Mundial, então tem um intervalo aí de décadas, tá? Tem um intervalo aí enquanto instituição que é consolidada, que tem vários órgãos, secretarias, departamentos, para trabalhar com várias finalidades. Então, dentro da ONU, existe toda uma estrutura administrativa para o desenvolvimento e execução de políticas públicas. Em outro vídeo, a gente vai fazer uma aula somente sobre a ONU, tá? Para explicar isso melhor. Mas hoje a aula é quem são as principais conferências de meio ambiente, né, realizadas pela ONU. Então, essas conferências, elas são importantes por quê? Porque elas têm, né, esse mérito de proporcionar a reunião de países, de suas autoridades, né? Quando eu falo que os países se reúnem, quer dizer que as autoridades se reúnem. Quem vai se reunir? Quem tem o direito de ir? Os presidentes, né? Presidente, primeiro-ministro, ministro do meio ambiente, autoridades enviadas por cada país, e essas autoridades vão pensar possíveis soluções para as questões ambientais. Para quem vai fazer um exame como o Enem, toda a prova ela é elaborada com a seguinte logística. Você deve ter a habilidade de identificar os problemas e apontar uma solução para esse problema. Nesse sentido, de uma lista de dezenas, né, a gente tem como uma muito importante, a primeira, muita gente já utilizou e pode utilizar como repertório para a redação, que é a Conferência de Estocolmo. Ela é importante porque você pode utilizar como repertório, como alusão histórica, para sinalizar que, a partir daqui, sistematicamente, né, a sociedade civil ela começou a pensar que a variável questões ambientais tem que ser colocada, né, no jogo. Alguém tem que pensar nesse contexto. Esse contexto é um contexto que a gente associa década de 70 ao surto de industrialização no mundo. O mundo está vivendo um boom da industrialização. Se a industrialização é potente, há um grande consumo de combustíveis, há uma demanda crescente do consumo, há um progresso da urbanização e chega um momento que alguém pensa, vamos começar, né, a versar, a falar, quem sabe, aí, de sustentabilidade. Observe um detalhe aqui, se você for prestar atenção nos números, você vai perceber que aqui eu tenho 72, 82, 92, 2002, 2012, 2022. Então, pelo menos, eu tenho aí uma fluidez, né, de reuniões de 10 em 10 anos. O que significa dizer que entre uma reunião e outra, eu posso ter, né, a criação de metas. Então,
se o seu país envia um presidente, ele pode enviar um ministro, né, que está sujeito a assinar um acordo entre uma reunião e outra e trazer para o seu país, caso, né, ele esteja sendo administrado, né, por uma gestão que coloca a questão ambiental como uma prioridade, ele está sujeito a sair de lá com metas para resolver. Nos estudos de meio ambiente existe um pensamento incrível que diz assim: pense globalmente e haja localmente. Então, numa reunião dessa, essas autoridades são levadas a pensar a questão ambiental. Enquanto ele retorna, ele tem um compromisso de executar isso, cada um no seu ponto. E aí a gente vai tendo outras conferências, tem uma aqui que chama atenção, que acontece no território brasileiro, que é a ECO 92. A ECO 92, ela entra para a história porque cria um importante documento chamado de Agenda 21. O que é esse documento? Esse documento eu vou definir ele como uma espécie de plano de metas, né? Quem quer ter sucesso, quem quer executar um plano, precisa ter um planejamento. E com as questões ambientais não é diferente. E aí eles, né, desenvolveram nesse contexto, um contexto de final do século XX, década de 90, essa prática da chamada agenda. Cada país com suas metas, cada estado com suas metas, cada região, cada cidade. Se você, né, está me assistindo, eu não sei de que cidade você pode estar me assistindo, a sua cidade ela pode ter um plano de metas diferente da sua cidade vizinha. A minha cidade pode ter um rio que corta a cidade, né? A cidade cortada por um rio, ela pode ter no seu planejamento resolver questões ligadas a isso. Será que a minha cidade tem um aterro sanitário? Será que a minha cidade faz coleta seletiva do lixo? Será que ela está fazendo um despejo de rejeitos hospitalares nesse rio? Então, as autoridades competentes nesse sentido, como um secretário de meio ambiente, compete a ele resolver isso. Isso aqui é um repertório considerado um repertório precioso de alto nível. De todas essas reuniões, muitos estudiosos consideram que esta, do protocolo de Quioto, é considerada uma das mais importantes, se não a mais importante até então, porque essa reunião ela reconhece um problema, né? Tem uma publicação de estudos aí e coloca como centro do debate nas discussões a questão do dióxido de carbono ou do CO2. Coloca isso no centro, né, das discussões, no centro da abordagem. E aí, a ONU, como tem vários departamentos, um desses departamentos é chamado de IPCC, que significa Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, Change Climatic. Esse órgão é um órgão que dispõe de muitos cientistas, né, cientistas de diversos países, que estudam uma questão das mudanças climáticas e esses estudos, eles são feitos, eles são investigados em diversos ecossistemas, os polos, nas bacias hidrográficas, nas florestas, nos desertos, são realizados estudos das alterações climáticas e nesse contexto aqui é o contexto que há o reconhecimento de que o CO2 ele é um problema. E como resolver esse problema? Isso você precisa saber, tanto para a questão de resoluções de questões fechadas, quanto, né, para uma eventual produção de texto também. Lembrando que nos últimos meses, né, nos últimos anos aí, a gente tem crescido as publicações utilizando o termo alterações climáticas, utilizando o termo anomalias climáticas, né? Anomalia de anormal, que traz uma anormalidade. Então, se o CO2 é um problema, se há esse reconhecimento, há essa publicação científica de autoridades, temos que desenvolver estratégias para minimizar a emissão desse CO2, né? Então, seria diminuir a emissão de combustíveis fósseis, né, como gás, petróleo, carvão, e gradativamente substituir por uma matriz mais limpa. Tenho outras conferências, né, aqui eu já tenho também uma conferência mais recente, como a de 2015, Conferência de Paris, né, ficou conhecida como o Acordo de Paris.
Essa reunião é mais recente, já tem a participação de autoridades, né, e como Emmanuel Macron, que é um líder importante no cenário da França, e na transição dos presidentes aí dos Estados Unidos, né, se falou muito sobre a questão dos Estados Unidos estar ou não estar dentro do Acordo de Paris. Por quê? O presidente Trump, ele defendia um modelo econômico que não colocava como prioridade as questões ligadas a energias limpas. Então, teria os Estados Unidos saído do Acordo de Paris. E depois a gente assiste uma promessa do Joe Biden, que o sucede, de retornar o país Estados Unidos ao Acordo de Paris. Então, existe essa variação, né, de participação, a depender do presidente que o país, né, está ali em exercício. Alguns são mais alinhados ou menos em relação à questão ambiental. O ano passado aconteceu uma reunião conhecida como a COP27, ou a Conferência do Egito de 2022. Nessa reunião, o atual presidente brasileiro, que é o presidente Lula, teve a oportunidade de participar, como era 2022, ainda não como presidente, mas como um homem que já estava eleito para suceder, né, nessa cadeia sucessória, assumir o Brasil a partir de janeiro de 2023. Então, o presidente brasileiro já participou dessa reunião e ele se declara atualmente como alguém alinhado em relação às questões ambientais. Também chama a atenção que em muitas conferências realizadas pela ONU, existe uma tradição de colocar o presidente brasileiro para abrir a reunião, para fazer um discurso de abertura, né, publicamente para todos aqueles presidentes. Então, muitos presidentes brasileiros já tiveram a oportunidade de fazer esse discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, né? E se você ouvir esse discurso e analisar, certamente vai ver que existem, né, informações em comum entre eles, como o orgulho do Brasil ser um país que tem uma matriz energética limpa, né, que prioriza fontes como a hidrelétrica, né? O que não significa dizer que todo país vai poder fazer isso, porque nem todo país vai ter os mesmos rios, as mesmas bacias que o Brasil tem. Cada país tem uma matriz energética diferente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado pelo acompanhamento aí. Se você acompanhou até o final, não deixe de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo. Um beijo e até a próxima.